Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho um vídeo um pouquinho diferente para vocês. No dia 21 de março se comemora o Indie Book Day, que é uma campanha para promover as editoras independentes, as editoras pequenas, e convidar todo mundo para ir para livrarias e descobrir esses livros todos. Eu já participei dessa campanha há outros anos, eu vou deixar os links ali embaixo, eu já participei há outros anos indicando livros para vocês. Esse ano eu escolhi, ao invés de eu indicar livros, convidar pessoas para indicar livros. Então tem vários amigos e conhecidos meus e gente que eu gosto muito indicando coisas muito legais. Alguns são autores e estão indicando os próprios livros, alguns são editores e estão indicando os livros, a gente tem leitores indicando livros que eles gostam muito. E deem uma olhada, não esqueçam de olhar ali embaixo a descrição do texto, porque eu deixei muitos links, tanto para as pessoas que estão falando aqui no canal, tanto para as indicações e os livros que eles indicaram, tá bom? Lembrando que, claro, quando eu comecei a fazer isso tudo, o corona não estava no estágio que ele está agora. E, enfim, o Indie Book Day, a princípio, é um convite para a gente frequentar essas livrarias e esses espaços, e é claro que isso não pode acontecer no momento atual. Então, eu queria manter o vídeo para marcar a data e porque eu também acho importante a gente compartilhar esse conteúdo e celebrar esse conteúdo. As editoras independentes e pequenas têm um papel muito importante na indústria literária, de trazer coisas novas, e tanto de autores novos, fora dos centros grandes de produção literária, mas também formatos novos, estilos novos de impressão, de publicação, de venda, de contato com o leitor. Então eu acho importante a gente celebrar a data, mas o convite para frequentar esses espaços vai ter que ficar meio que em stand-by, né? Por enquanto, gente, não é para sair de casa, tentem evitar o máximo possível sair de casa. Então vejam essas indicações, aproveitem essas indicações, conheçam essas livrarias, essas editoras, esses autores, mas talvez coloquem na lista, comprem pela internet, deixem para comprar depois quando tudo estiver um pouco mais calmo. Lembrando sempre, vamos ter um pouco de responsabilidade com compra na internet também, não é só porque a gente está saindo de casa que ninguém vai sair de casa para trazer esse produto pra gente, né? É uma situação muito complexa também, porque esses entregadores precisam do dinheiro, enfim, é uma situação que não tem saída fácil de jeito nenhum. Tem algumas empresas pequenas também que estão deixando a gente comprar agora, mas vão entregar depois que as coisas estiverem mais calmas, que também é uma saída interessante. Mas enfim, gente, responsabilidade, também avaliem como está a situação no lugar onde vocês estão, mas aproveitem as indicações todas e espero que vocês gostem do vídeo. Tem muita gente legal, muita gente que eu gosto muito, que trouxe muita indicação legal, muita coisa que eu não conhecia, então aproveitem. Tchau, tchau! Sou a Cecília Arbolavi, editora da Lote 42. Estou aqui na Sala Tatuí, que é um espaço de cursos, livraria com hora marcada e também o escritório da nossa editora. É um desdobramento da Banca Tatuí, uma banca de livros independentes, uma livraria numa banca pequenininha em São Paulo, que também tem loja virtual e que está com descontos para o Indie Book Day, então aproveitem. E o livro que eu queria indicar hoje, um livro que a gente publicou, é o mais recente lançamento, Quando o Sangue Sobe a Cabeça, da Ana Mulaert, um livro de contos que ela escreveu há 23 anos, quando ela estava, enfim, descobrindo personagens que ela estava desenvolvendo, construindo histórias. Esse livro tem uma capa impressa em serigrafia, feita sobre um papel marrom, e tem essa sobrecapa muito curiosa, cheia de dobras, que quando você abre ela, você vai descobrindo umas figuras do corpo humano. E eu termino lendo o que está na quarta capa do livro, que diz assim: o que começa aqui continua sendo tecido e desvendado até hoje. De certa forma, Quando o Sangue Sobe a Cabeça é um filme que nunca foi visto, ou um livro que nunca deixou de querer ser lido. Vim aqui para falar de um livro que eu gosto bastante, que é o Camafeu Escarlate, da Andrea Carvalho Gavita. Aqui ainda ela não era Gavita, esse sobrenome foi incorporado depois. Esse livro é de 2012 e ele foi publicado pela Lume editora Lume, aqui. E a Andrea é uma poeta que nasceu no interior do Paraná.
Ela hoje vive em Curitiba e vive em Curitiba há muitos anos. Camafeu Escarlate é o segundo livro dela. Como vocês podem ver, é uma edição super bonita. Além de ser escritora e bióloga, a Andrea também é designer. Então, ela que fez o próprio projeto de capa do livro. Vocês podem ver, é tipo um escaravelho sagrado, que tem a ver com amuletos do Antigo Egito, e daí a gente já começa a entrar um pouco na poética da Andrea, que é bem presente no segundo livro, que evoca questões de uma religiosidade, de uma temporalidade que podem ser consideradas pré-modernas ou até amodernas. Ela também evoca bastante figuras mitológicas e bíblicas também, mas sempre nesse sentido de evocar, como eu disse, uma temporalidade outra, que não é nossa, uma temporalidade sagrada e até mesmo ancestral. Esse livro, eu vou mostrar o índice que vem aqui no finalzinho, ele tem 40 poemas, só 5 deles não são intitulados, e muitos dos títulos eles podem parecer até um pouco herméticos, se a gente não entende esse background da Andrea, que bebe muito na fonte do simbolismo, principalmente do simbolismo curitibano, tá? E para quem não sabe, esse sobrenome Gavita vem da esposa do Cruz e Souza, que tinha esse nome, que foi a Gavita Rosa Gonçalves. E então, para a gente ter essa ideia de que ela bebe bastante dessa fonte, pensando em também linguagem, escolha lexical e tudo mais. Eu queria ler um poema para vocês, que é intitulado Escarlate, é o 18º poema desse livro. O livro não é dividido em partes, os 40 poemas eles seguem essa ordem. E ele chama Escarlate para fazer também essa menção ao título da obra em si. Então, não me chame sigilo, meu nome é passageiro entre os mundos, Artemísia, levedo faustuoso, e ame a todos como se amasse a mim, pois estou no amor dos estigmas florais. Não blasfeme a simetria dos selos, meus signos copulam no éter o pólen gelado da atmosfera, e nada do que tentar agarrar tolerará ficar preso entre seus dedos descrentes. Sou do barro animado o sopro universal, adrenalina nas linhas de Helenas, bétula branca em faces lictores, a doutrina secreta, maga, Madalena, mandrágora, mantis, transformista das esferas, consorte de um deus estelar, com o bojo vertendo láudano adocicado, no sibilo da noite láctea. Só vim falar para vocês hoje de um livro para o Indie Book Day, que seria esse aqui, ou Você Esqueceu Uma Coisa Aqui, do Rafael Mantovani. Ele foi publicado pela Macondo Edições, que é lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, né? É uma editora pequena, que é mais voltada para poesia, poesia brasileira e poesia traduzida, e eventualmente também ensaios sobre poesia. E eu acho que é uma boa dica para o Indie Book Day de vocês. A Macondo, aliás, o Rafael Mantovani, ele já publicou por outras editoras, pela Edra, um livro anterior dele, O Cão, de 2017. E existem outros volumes, outros autores bem interessantes dessa editora. Eu gostaria de recomendar principalmente a Tatiana Pequeno, que ano passado também lançou um livro, a Ana Guadalupe, também muito boa, que lançou livro recentemente para essa editora, e o Otávio Campos, que é um poeta bom e editor da Macondo, que também fica de dica aí para vocês. Eu vou falar sobre este livro, Animais Floridos. É o 4º livro de poesia do Vinícius Lima, poeta de Londrina. Foi publicado em 2016 pela editora Anome Livros, com introdução do poeta Marcelo Ariel, e é dividido em 5 partes. É composto quase inteiramente por poemas em verso livre, exceto pela terceira parte, que tem poemas em prosa. Questão de temática que se vê nos Animais Floridos, como o próprio título indica, é que ele faz uma exploração de uma natureza hibridizada, transfigurada.
que é bem uma natureza onírica, mítica, mas que não chega a ser idealizada porque não tem um olhar ingênuo sobre ela. Na verdade, o que acontece é que os seres vivos nos poemas, os seres animais, vegetais e minerais, eles entram em um turbilhão e cada poema cristaliza eles em um arranjo diferente, que vai ser desfeito imediatamente para dar lugar ao próximo na sequência das páginas. Só que cada um desses arranjos, naturalmente, ele perdura como uma imagem ótica. E tudo isso se dá por meio de uma poética surrealista, com um jogo de sonoridades riquíssimo e com um tratamento da versificação e da pontuação que contribui para o efeito geral, que é de embaralhamento. Eu vou ler agora o 9º poema da segunda parte. Nenhum dos poemas aqui tem título, todos eles são numerados. A adaga atravessa a boca da pantera, lucífera a ponta de ossos, cravada nas costas da gazela. Sua malha molhada, terra, nutre a pegada da paineira, dedilhado o vento com dedos de algodão. Abelhas fazem mel na cabeça do urso pardo. Crânio limpo por formigas famintas, abraço a pedra prenhe de calor, imensa como um ovo alçado ao céu, voo fossilizado na ave que se devora. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, o livro que eu tenho para indicar é, na verdade, o meu próprio livro, né? É o Vasto Trovar, esse aqui, que foi publicado ano passado, em julho, pela editora Benfazeja. Foi a minha estreia na literatura, né? E apesar de ser classificado como um romance, eu costumo chamar ele de uma novela, porque ele é um livro bem pequeno, né? Bem fininho, se a gente for pensar nos outros romances, tem menos de 100 páginas, então é uma leitura que vocês conseguem fazer rapidinho. Falando um pouco sobre o livro, eu costumo dizer que é uma autobiografia experimental, né? Porque eu escrevi ele num período entre 2014 e 2017, mas eu comecei mesmo a escrever quando eu fiz uma viagem, né, um intercâmbio para a França. Foi a primeira vez que eu saí do país e foi um momento, né, de muitas reflexões em que eu consegui ver, né, muitos aspectos da minha vida e do meu passado também com esse distanciamento. Então, acaba tendo também um jogo muito forte com as línguas, né? Então, as línguas que eu ouvia lá, tem muito do francês também, do inglês, do italiano. Então, isso aparece aqui no romance, mas nada que comprometa também o entendimento, né? Você não precisa dominar todas essas línguas para saber. Eu usei elas mais para causar um efeito de estranhamento mesmo, né? De tudo isso que eu ouvia lá e nos primeiros momentos eu fiquei muito confusa, muito perdida. E é um livro que tem uma pegada um pouco mais experimental também, porque reflete muito das minhas leituras na época, né? Na época eu estava lendo bastante o James Joyce, o Haroldo de Campos, o Oswald de Andrade, que são autores conhecidos por terem, né, essa escrita mais maluca, né, mais experimental. Então tem muito disso aqui, né? Acho que eu acabei me inspirando bastante neles. E foi um livro também escrito num momento muito feliz, né, da minha vida também, porque foi uma experiência muito importante para mim e politicamente também muito motivante, né? Eu estava muito confiante no futuro. Então acaba que ele é um pouco o registro de uma época. É isso, gente. Então, se vocês tiverem interesse em adquirir o livro, as informações vão estar aqui embaixo. Para quem for de Curitiba, fica mais fácil, né? Vocês podem retirar em mãos comigo. Talvez não agora, por causa, né, da epidemia do corona, mas, enfim. E eu também posso enviar para todo o Brasil, tá? Depois, gostaria de saber a opinião de vocês. Me falem. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo também. E é isso, gente. Beijo, obrigada. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vanessa e vim falar um pouquinho sobre o Digo Te Amo para Todos que Me Fodem Bem, da Ciane Mello. Esse, então, é um romance erótico que narra a história da Vanessa, minha xará. Vanessa é uma moça de 20 e poucos anos que mora em São Luís do Maranhão, escreve poemas eróticos e tem um trabalho meio chato. E que transa. Ele é dividido, então, em 3 partes, que são nomes de 3 amores, paixões ou só sexo casual, que a Vanessa tem ao longo de um tempo. E eu acho que a parte mais legal dele é que ele é muito fácil da gente se relacionar com. Não tem nomes e sinônimos bizarros para carne e vagina e pinto e, enfim, nada dessas coisas. A Ciane, ela tem uma linguagem que ela é muito nossa mesmo. A Ciane é acostumada a escrever contos pro Medium, inclusive vários dos capítulos que estão aqui no livro a gente consegue ler no Medium
com nomes diferentes e como se fosse a primeira versão deles. Enfim, eu não sei direito o que falar pra fazer com que vocês se interessem por ele, além de que é realmente muito, 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 muito bom. Eu fiz uma resenha mais completa do que esses 1 minuto já. No Livre Café, eu vou pedir pra Gi deixar aqui embaixo. E, enfim, além de ser um livro maravilhoso, o Digo Te Amo foi publicado pela Quintal Edições. Quintal Edições teve todo o seu estoque perdido no final de janeiro por causa das chuvas de Belo Horizonte. Então, um outro ponto para adquirir o livro é que a Quintal realmente precisa de ajuda. Eles estão com Catarse para tentar reconstruir o estoque da editora, mas a gente também pode comprar o livro por e-book. Tem na Amazon, eu não tenho certeza se eles têm um site deles, mas enfim, a gente pode verificar isso. E eu passo pra Gi também. E é isso, a Ciane é maravilhosa, o Digo Te Amo é maravilhoso, e a Quintal também precisa da nossa ajuda. Eu acho que é uma causa muito válida. Então é isso, tchau. Olá, a Gisele me convidou para participar das comemorações do Indie Book Day e para isso eu selecionei 3 livros para indicar. 2 da editora Cobogó, 2 peças e um da editora Publisher Editora, que é um livro de contos. Eu vou começar mostrando as peças. A primeira tem como título Os Mamutes, do dramaturgo carioca Jô Bilac. Trata da trajetória do Leon, que é uma pessoa que está procurando emprego, e ele encontra uma vaga na Mamutes Food, que é uma multinacional que serve carne de gente. E ele é responsável por caçar pessoas para que elas depois virem comida de outras pessoas. É interessante porque ele discute essas pressões do mercado sobre as pessoas e o embate do capitalismo com os nossos princípios morais. A segunda peça, também da Cobogó, é a Mata Teu Pai, da Grace Passot, que é uma dramaturga muito competente, com outros textos também maravilhosos, mas esse é um dos mais famosos, eu acho. E ele reflete um pouco reconta um pouco a história de Medeia a partir de uma outra ótica, a história de uma mulher que está um pouco febril e está se dirigindo às filhas, e ela fala, entre outras coisas, e o título da peça. O terceiro livro é o Exercícios de Fixação, do Antônio Lacarne, que é um escritor de Fortaleza. O livro tem 17 contos, e são todos contos bem curtos, mas envolvidos sempre por uma atmosfera permanente de mistério, assim, ainda que não sejam contos de terror, de suspense, enfim, mas eles são contados de maneira a prender bastante a atenção, assim. E acho que vale a pena todos esses 3 livros, e principalmente agora que está todo mundo em quarentena, então a gente aproveita para ler outros autores e outros tipos de obras que geralmente a gente não lê. Então sugiro aí essas 2 peças de teatro e esse livro de contos. Enfim, tchau. Oi, eu sou a Júlia Reis, a minha indicação de leitura é Apocalipse, da Maré Magalhães. A Maré é nascida em Petrolina, Pernambuco, mas hoje mora em Botucatu, interior de São Paulo, onde atua como agitadora cultural, performer, bailarina, professora, investigando questões do corpo dissidente, questões de gênero, questões de raça, de pertencimento. Apocalipse é prosa poética em forma de diário, investiga questões sobre o sagrado, sobre a santidade, ideias não hegemônicas de Deus. E hoje em dia, como Deus é uma questão muito pautada na política brasileira, eu gostaria de ler para vocês um trecho de Apocalipse. 21/4. Fui a uma igreja, estou conhecendo a cidade. Tenho medo de objetivos inalcançáveis. Uso qualquer coisa para me defender da santidade. Defendo-me dela. A santidade foi coberta com ouro. A santidade foi cravejada de diamantes.
A santidade se tornou pesada e insustentável. Além de afiada como papel, a santidade se afastou. Subiu aos céus e está se fechando nela mesma. A lança atinge o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que berra aos céus pedindo auxílio. E parece que tudo aqui gira em torno dessa questão egoísta de provar quem é merecedor. Apocalipse, Maré Magalhães. Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês do livro da Luísa Romão, Sangria. É o segundo livro dela, é uma edição da autora, e é uma edição muito bonita, muito caprichada. Eu até estou segurando ele assim porque ele abre na vertical, é como se fosse um calendário, representa o ciclo menstrual da mulher, por isso o nome Sangria, mas representa também a história do Brasil. E se você gosta de poesia falada, busca pelo nome da Luísa Romão no YouTube. Ela declama muito bem, ela tem uma postura cenográfica, uma voz, é muito legal de ouvir ela falando, declamando as poesias. Nessa edição vocês também vão ter muitas imagens, que faz parte também de um trabalho plástico dela, e de um interesse plástico, estético, assim, né? E para vocês perceberem um pouco melhor do que se trata o livro, vou ler um trechinho do dia 4. São 28 dias, não são 28 poemas, porque tem algumas pílulas, tipo pílula anticoncepcional, pílula do dia seguinte, ao longo do livro também, que são poemas. Mas é aquilo de acompanhar o ciclo menstrual. Eu vou ler o dia 4, idioma materno, onde a imagem era essa aqui. Não à toa, terra é substantivo feminino. A ela pertenciam os homens, e não o contrário. Não à toa, neutralidade termina em o. Uma língua dominada não comporta assovios. Não à toa, casamento, propriedade e constituição parlent le français, enquanto diplomatas inventam la fraternité, navios negreiros lotados cruzavam o Atlântico. Não à toa, a independência foi forjada por reis, a república por generais e a fome por pecuaristas. Não à toa, em cada estátua erguida e rodovia nomeada, em cada semente transgênica e armamento importado, uma mulher teve seus lábios costurados, o silêncio bradou revolta, a memória ecoou presente. A história não comporta acasos. Então, essa é a Luísa Romão. Divirtam-se. A minha sugestão é o livro Teodoro Teodor, da Laura Eber, que é uma escritora carioca. Esse livro veio de uma pesquisa que ela fez em Copenhague, no acervo do cineasta dinamarquês Carl Theodor Dreyer, que é um dos grandes nomes do cinema mundial. Na verdade, era uma pesquisa para a tese de doutorado dela e acabou também saindo um poema em que ela faz uma descrição afetiva do que ela encontrou nesse material. Envelopes, jornais, documentos e também dos temas pelos quais ela se interessava, que são principalmente cultura judaica, história da civilização, arte. Para mim é um tema muito interessante, o poema é ótimo e além disso tem esse atrativo do livro ser costurado, a parte interna é feita em linotipia, são só 200 exemplares numerados, o meu é o número 96. E na capa, que é feita em tipografia, tem essa curiosidade que a editora tentou reproduzir o modelo das etiquetas dos envelopes que tinha nesse acervo do cineasta. Então essa é a minha indicação. Olá pessoas, tudo bem? Nesse Indie Book Day eu gostaria de estar indicando o livro Nosso Amor de Trincheira, Nosso Trânsito de Fronteira, da poeta contemporânea de língua alemã Uliana Wolf. O livro foi publicado no ano passado pela editora Moinhos e poesia não canônica de língua alemã é uma coisa relativamente pouco publicada no Brasil, quanto mais contemporânea. Então é muito bacana quando uma editora se propõe a trabalhar com esse tipo de material. E o livro apresenta um bom panorama da obra da Uliana até aqui, uma obra que tem um caráter um tanto experimental e trabalha sobretudo nas tensões e nas relações entre línguas. No caso, o alemão, o polonês e o inglês. As relações político-linguísticas, as relações de memória e também jogos de palavras e falsos cognatos e etc.
advindos desse choque linguístico. E a tradução é assinada pelo Guilherme Gontijo Flores e pelo Ricardo Pozo, que nesse projeto de tradução procuraram reconstruir, recriar as relações entre línguas, ou seja, mais do que traduzir as línguas, procuraram traduzir as relações entre elas. E para isso optaram por um projeto em que o português é articulado com o polonês, o espanhol e o inglês. Então é uma indicação tanto para quem se interessa por literatura de língua alemã, literatura contemporânea estrangeira, quanto também para quem se interessa por tradução. Acho que é uma boa pedida para pensar questões linguísticas, questões político-fronteirísticas e também questões de tradução. Então fica aqui minha indicação para hoje.